A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, vamos para mais uma palavra. Hoje falando um pouco sobre liderança. Vamos ver como exercer uma boa liderança, né? O que precisa, o que é primordial na nossa vida para poder exercer uma boa liderança, seja no trabalho, seja em casa, seja no ministério, né, na igreja, independente de onde você está sendo líder, seja até mesmo num governo dentro do país, né, sendo um governador, um vereador, um prefeito, né, mas essa palavra serve para todos aí que exerce uma liderança, né, em cima de pessoas. Às vezes a mãe, ela é uma líder, né, ela é uma líder para os seus filhos, né, o marido, ele é o líder, né, o pai, o homem, ele é o líder da casa, que ele orienta ali a sua família, né? Ele é o cabeça, então ele que tem a direção ali, né, do lar. Então, vamos aqui ver sobre liderança, e essa palavra é válida para todos, porque todos nós exercemos uma liderança em algum lugar, né? Então, vamos lá. Diz assim, ó, lá no livro de 2 Crônicas 20, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregou o jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás, né? Então, vou dar uma paradinha aqui. Olha aqui o que está acontecendo na palavra, né? Aqui se levantou uma grande ameaça contra o reino de Josafá, né? Contra o povo ali de Josafá, né? Josafá era um rei, e ali ele estava, né, tranquilo, e veio essa ameaça para ele, né? Ameaça que tinha uma grande multidão, né, vindo contra ele ali, outros reinos querendo o destruir, né? Então, aqui se levantou outros reinos. E o que aconteceu? Esse homem, não é porque ele era rei, né, que quer dizer que ele não teria medo. Ele teve medo naquele momento que ele ouviu a notícia, né? O medo até veio ao coração dele. Só que olha a atitude que esse homem teve mediante a ameaça e mediante ao sentimento de medo que ele teve, né? Ele apregoou um jejum para todos, né? Ele chamou o povo: bora jejuar, bora orar, né? E foram tudo para a casa de quem? Foram para a casa de Deus, né? Ele foi para a casa de Deus buscar o Senhor. Ele foi buscar orientação. Ontem, na palavra de ontem, falei sobre a necessidade, né, de ir à casa de Deus, que é necessário sim ir, né? Muitas pessoas excluem esse fato, né, porque não gosta de lidar com algumas pessoas. Eu não me dei bem com fulano ou ciclano. Mas quando a gente vai para a casa de Deus, a gente não vai em busca do ser humano, a gente não vai em busca do homem, a gente vai em busca da ajuda de Deus. E olha aqui o que ele fez. Ele, diante do altar de Deus, ele começou a engrandecer ao Senhor. Ele falou: o Senhor que fez isso, né? Ele começa a engrandecer, ó, que Deus, não és tu Deus nos céus,
né? Então ele começou a engrandecer a Deus, falar quem Deus era, né? Ele começou, sabe, a exaltar. Ele não exaltou o problema, né? O problema que tinha se levantado ali contra a vida dele. Mas ele começou a engrandecer a Deus, que era todo poderoso, e que Deus havia livrado. Olha, lembra do teu amigo Abraão, ele lembrou da palavra de Deus. Então ele estava orando, usando a palavra de tudo que Deus fez, de tudo que Deus é, né? Porque a palavra de Deus, ela não é mentirosa. A palavra de Deus, ela fala como Deus ele age, como Deus ele é grande e poderoso, né? Então ele começou a trazer essa exaltação para Deus, né? E aí ele pegou e lembrou: olha, Senhor, o Senhor fala que se a gente se vier peste, né? Se vier fome, se vier espada, se a gente se colocar aqui, ó, diante da tua casa e clamar o teu socorro, o Senhor nos ouvirá e nos livrará. Então ele tinha certeza de que Deus ouviria e livraria. Então olha aqui, né? Olha aqui uma atitude de uma boa liderança. Não quer dizer que porque está sendo líder não vai ter problemas, né? Não quer dizer que não vai ter dificuldades, ameaças, afrontas. Então o líder da casa, vamos dizer o marido, muitas das vezes ele se sente ameaçado quando ele está desempregado, né? Porque ele pensa: como que eu vou sustentar minha família? Como é que eu vou honrar os compromissos? E meus filhos? Como é que eu vou dar alimento para eles? Né? Então, para ele, aquilo ali traz um medo, uma insegurança. Mas olha o que você tem que fazer quando você se sente com medo e inseguro. Busca Deus, né? Coloca oração, coloca jejum, né? Busca essa intimidade com Deus. Ele foi ali, ó, se colocou diante do altar, se humilhando para Deus, engrandecendo a Deus e não o problema, né? Então começa, né, a olhar para a grandeza de Deus. Olha os céus, irmão. Quer ver como Deus é grande? É só olhar os céus. Como que o sol fica lá em cima, se não é Deus que sustenta? Como é que as estrelas permanecem lá em cima, se não é Deus que dá estrutura para ela ficar lá, né? Olha só as árvores, olha só os rios, os mares. Deus cuida de tudo, irmão. Deus, ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. E aí, vamos continuar aqui, ó. No 10 diz assim: agora, pois... Agora ele começa a falar qual é o problema. Primeiro ele engrandece a Deus. Primeiro ele adora a Deus, ele se prostra diante de Deus, ele se humilha. E aí agora ele começa a falar qual é a questão, né? Olha. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos destes em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha o que ele está falando. Senhor, olha, está vindo a ameaça. Esse povo aqui, ó, que o Senhor nos deu essa terra de herança. Mas esse povo está querendo tomar, está querendo invadir. Senhor, faz justiça por nós. Foi o que ele clamou. Olha, eu na força do meu braço eu não consigo, mas os nossos olhos estão postos em ti. Eu sei o Deus a qual eu sirvo, eu sei o Deus poderoso que eu sirvo, que vai me livrar, né? Então ele fala do problema, mas ele não engrandece o problema em momento algum, né? E quantas pessoas até chegam para Deus para agradecer. Senhor, eu agradeço pelo que eu estou passando, eu sei que todas as coisas colaboram para o bem, mas não fala qual é a questão que está passando, o socorro que você precisa. Ah, mas eu vou falar para Deus, Deus já está me sustentando até aqui. Ai, Deus vê todas as coisas, Deus não está vendo o que eu estou passando? Deus está vendo, mas você tem que falar para Ele também, né? Ele quer ver você dialogar com Ele, você conversar e você falar quais são suas questões.
demonstrar que você precisa de ajuda. Porque quantas pessoas não pedem ajuda, ela fica morrendo, mas não quer pedir ajuda, não quer dar o braço a torcer. Por quê? Muitas das vezes o ego não deixa, o orgulho não deixa, sabe? Porque ela tem medo de passar vergonha. E o que os outros vão pensar? E o que os outros vão falar? Nossa, e o que Deus vai pensar de mim porque eu tô passando por isso? Né? Então, não tenha vergonha de falar para Deus quais são suas questões. Engrandeça Deus, fala o quanto Ele é grande. Lembra da palavra, ora em cima da palavra, né? Ora em cima da palavra de Deus. Pede para Ele ajuda. Não tenha vergonha de pedir ajuda para Deus. Porque tem pessoas que têm vergonha. Eu falo porque já teve vezes que veio esse sentimento de tipo, eu vou falar para Deus isso. É vergonhoso o que eu tô passando, o que eu tô pensando, né? E aí o próprio Deus fala no meu coração, minha filha, sou eu que vou te ajudar mesmo, então fala, né? Quem tem que ter vergonha é Satanás, né? Tu não, né? Fala o que você precisa, porque aí eu tenho como te ajudar. É como eu sempre falo pros meus filhos, olha, se você não me falar o que você tá precisando, eu não sou adivinha. Eu não vou adivinhar teus pensamentos. Eu não vou adivinhar o que você tá passando. Deus vê tudo? Vê, mas Ele quer que a gente se comunique, né? O porquê? Por que Deus quer que a gente peça ajuda? Por que Deus quer que nós nos expressemos e fale o que precisa? Porque lá atrás, né? Lá no tempo de Adão e Eva, Deus ele viu a necessidade do homem. Ele viu que o homem necessitava de uma auxiliadora para ajudar ele nos cuidados da terra, né? E aí o que aconteceu? A mulher errou. A mulher errou. Só que o homem foi junto. E quando Deus perguntou o que estava acontecendo, o que foi que o homem fez? A culpa foi dessa mulher que o Senhor me deu. Então culpou a Deus pelo que estava acontecendo. E quantas pessoas, né? Deus faz uma obra boa na vida dela. E aí ela pega e fala, a culpa é de Deus que fez isso para mim. Foi Deus que me deu, foi Deus. Então, para que não aconteça mais isso, né? Deus ele falou, agora você quer, você vai ter que pedir. Então, a partir de hoje, nós pede, né? Tem que pedir, né? Pedir para Deus, orar ali e falar, Senhor, tô precisando disso, Senhor, tô precisando daquilo, né? Senhor, me ajuda, me dá estratégia. Ele aqui, ó, ele tava pedindo, Josafá tava pedindo para Deus estratégia. Josafá tava pedindo para Deus sabedoria para poder lidar naquela situação, porque ele não sabia. Então, às vezes, você tá na educação de filhos aí, os seus filhos já são adolescentes, tá numa fase que tá conhecendo, né, tá com novas amizades, tá saindo e tal. Você não sabe como lidar. Pega, em vez de ficar berrando, ficar querendo trancar, pede para Deus sabedoria de como agir, de como falar, né? Não é tudo só não, 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 não. Tudo só quer dizer não pro filho, não pode, não isso, não aquilo, e não explica o porquê, né? Então eu já me deparei com essas situações, principalmente na vida, né? Na vida sentimental dos jovens, né? Porque eles chegam na adolescência e hoje em dia tá mais novo, né? 10 anos já estão querendo, já estão vendo o povo dando uns beijinhos, quer também, né? Então, eu já orientei alguns pais, eu faço isso com os meus filhos, eu explico, né? Então, senta com teu filho, pede para Deus sabedoria primeiro, explica como é que é. Porque assim, o diabo ele gosta de agir na curiosidade. Foi assim que ele pegou Eva, foi deixando Eva curiosa, né? Para ela querer conhecer a árvore do bem e do mal, né? Então, o diabo ele age dessa forma, querendo plantar a curiosidade na criança. Então, se você, sendo um bom pai, uma boa mãe, que senta e se comunica com seu filho e tira as dúvidas dele, você pode ter certeza que ele não vai ter mais curiosidade de pegar e ir lá e ir, né? Agora, se porventura, depois que você explicou, ele fez algo de errado, a culpa não é sua, porque você já orientou, você fez sua parte. Só que o homem toma suas próprias decisões, né? Então, que às vezes os filhos fazem as coisas escondidas, mas, ó, é praticamente certeza, é uns 90% aí. Você sentou e conversou com seu filho com clareza, explicou direitinho como é que é, ele não vai lá, né? Não vai mexer numa coisa que não deve. Porque foi bem explicado, foi bem instruído.
Agora, se você chegar pro seu filho berrando, falando, eu não quero você com essas meninas, não, que você é muito novo, você não pode isso, você não pode aquilo, ou não quero ser com esses machos, né, que senão você vai virar uma vagabunda, e começa a falar um monte de nome. E eu falo isso porque eu já tive experiência, né? Já tive experiência de acontecer comigo e também de ouvir outras pessoas falando também com seus filhos. Então você está praticamente profetizando que seu filho e sua filha vai ser, né? Então toma cuidado com a sua boca. Toma cuidado com a sua boca, né? Pede para Deus sabedoria para usar as palavras certas. Aqui Josafá pediu para Deus o que fazer, né? Então, só Deus sabe como que tá o seu lar, só Deus sabe como é que são os seus filhos, como que você tem que tratar cada um. E lembrando que você pode ter 5 filhos, 10 filhos, quantos filhos for. Eles não são iguais. A cada um você vai ter que tratar de uma forma, né? E tratar, que eu diga, não no sentido tipo, vou dar mais amor para um e menos para outro. Não, eu digo no sentido de explicação, porque tem uns que têm mais facilidade para entender e outros têm mais dificuldade, né? Tem uns que são mais curiosos, tem outros que estão tranquilos, né? Então, tipo, você só explicou ele, tá bom, eu não tava interessado nisso mesmo, não. Tá ótimo. Tem filho que você vai explicar e vai ser assim. Mas tem filho que é mesmo, mas eu queria saber disso, eu queria saber daquilo. Eu tenho, né, tenho 4 filhos e eu vejo a diferença de cada um. Cada um tem a sua forma de pensar, a sua forma de interpretar. Então tem uns que eu tenho que aprimorar, eu tenho que ir mais a fundo na explicação, eu tenho que trazer palavra, né, para que ele possa entender. Esses tempos atrás mesmo foi falado, um dos meus filhos me perguntou sobre a questão da homossexualidade, porque ele recebeu cantada, né, na escola. Então ele não sabia como lidar com aquela situação, ele se sentiu constrangido, né? Então eu sentei com ele, expliquei, né? Falei direitinho como ele se comportar, né? Porque eu perguntei pra ele qual era o interesse dele, né? Tipo, não chego falando, não pode isso, não aquilo. Não, eu pergunto o que ele sente, o que ele pensa, e depois eu trago a clareza pra ele, trago a palavra, né? Porque o meu filho eu tenho que amar do mesmo jeito. Deus, ele sabe a obra que vai fazer na vida dele, né? O homossexualismo, a palavra de Deus diz que é abominável a Deus, né? Fala no livro de Números, fala no livro de Romanos, né? Tem várias passagens, não é só uma não. Tem várias passagens falando sobre o homossexualismo, né? Então, o que eu precisava fazer é trazer a verdade para ele. Mesma coisa em relação a drogas, né? Que tem jovens que vê e aí fica curioso. Então, irmão, seja uma pessoa que dialoga, né? Conversa bem, sabe? Pede para Deus a sabedoria para poder falar. Assim você vai saber orientar. Pede para Deus sabedoria para ouvir. Primeiro você escuta qual está sendo a questão que está passando ali. Depois você traz uma solução, né? Então, eu vou perguntando, eu vou sondando. Então, a mesma coisa na empresa. Tá acontecendo um problema aqui. Vai sondando para ver primeiramente o que está sendo, antes de já chegar jogando em cima da pessoa o problema, né? Então, porque às vezes, né, tem aquele, como é que chama? Ligação sem fio, acho que fala, né? A pessoa aqui perdeu uma unha, mas já chegou lá na frente, na esquina, já disse que perdeu, amputou um braço, né? Então as pessoas aumentam as coisas. Então assim, procura informações, procura conversar primeiro, saber o que realmente está acontecendo, né? Para depois você pegar e tomar uma decisão, né? Pede para Deus uma sabedoria de como você decidir nesse momento, né? Então, são ameaças assim que se levanta para destruir um relacionamento na família. É uma ameaça que se levanta para destruir um casamento, porque quantas pessoas não pegam e falam, olha, vi seu marido assim, assim, assim. Às vezes o homem não estava fazendo, era nada, né? Mas a fulana já começou a plantar a semente ali da dúvida, né? Querendo colocar ciúme, querendo colocar, sabe, discórdia dentro da casa, dentro da família. Então, sonda primeiro, né? Ora a Deus, pede para Deus revelar, Deus mostra tudo, viu? Não tem nada oculto que não seja revelado. Deus, ele mostra e, né, que você esteja sensível para ouvir o que Deus tem para mostrar.
e você pega as suas informações e veja como você vai melhorar, né? Como que você vai trabalhar essa questão. Porque às vezes a pessoa tomou uma decisão precipitada, pega ali, já começa a meter o pau no marido, começa a brigar, gritar com ele, mandar embora, pegar as malas, né? Já começa a falar um monte de coisa e nem sentou, não pensou, né? Não analisou o que estava acontecendo, se dá para melhorar alguma coisa, né? Fechar as brechas. Então aqui, ó, Deus ele quer te dar sabedoria, assim como ele deu para Josafá, e Deus deu vitória para Josafá. Vamos aqui continuar para finalizar a palavra. Ó, aleluia, Jesus. Ele pediu o quê? Ele pediu justiça, né? Justiça de Deus. A gente tem que pedir para que Deus faça justiça. A justiça do homem, a palavra de Deus fala que é como um trapo de imundícia, né? Quer dizer o quê? Não presta para nada a nossa justiça. A justiça do homem não presta para nada, mas Deus ele é justo e fiel. Ele sabe o que está acontecendo. E ele sabe como julgar a situação, né? Então deixa que Deus, ele vai julgar. Olha aqui, ó. Aleluia, Jesus. No 13. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Olha aqui. Ele se colocou diante de Deus, se humilhando, pedindo para Deus socorro, justiça, pedindo para Deus estratégia. Aí ali no meio da congregação, o Espírito Santo de Deus veio sobre um homem, né? Aqui descreve quem era esse homem. Era filho, né, de fulano, ciclano, aqui fala bem certinho quem ele era, porque Deus não erra de endereço. Ele sabe em quem que ele tá deixando o seu espírito, né? Então ele foi ali, usou aquele homem para começar a profetizar. O homem começou a profetizar, começou a falar o que Deus iria fazer, né? E ele falou: olha, você vai subir a ladeira, você toma posição, se posiciona, porque quem vai pelejar, essa peleja é Deus. Não temais, não vos assusteis, não tenha medo da ameaça, porque é Deus que vai guerrear por você. É Deus que está entrando nessa peleja, pois a guerra não é tua, a guerra é de Deus, é o que ele está falando, né? Então ele falou aqui, ó, toma posição. Então, irmão, não sei onde você não está posicionado. Você sabe da sua vida e você sabe da sua casa. Então, aí eu ainda mesmo assim, mesmo sabendo da minha casa, não sei onde que eu não estou posicionado. Ora, Deus, Senhor, me mostra aonde eu preciso me posicionar. Aonde você tem que se posicionar como mãe, aonde você tem que se posicionar como esposa, como marido, como um chefe do lar, como um empresário. Eu não sei aonde você precisa se posicionar, mas Deus está falando, toma posição. Um líder, ele tem que tomar a posição, ele tem que tomar a frente. E o que que é? Para de pegar e colocar na mão dos outros para resolver teus problemas. O líder, ele fica na frente. O líder, ele não corre, ele não se esconde. Ai, deixa que fulano resolve isso pra mim. Ele tem mais experiência do que eu. Não, deixa que ciclano faz. Né? Ai, deixa que minha mãe me ajuda a cuidar dos meus filhos. Não, deixa que minha mãe me orienta pra cuidar do meu marido. Né? Irmão, você quando casou, você se tornou líder da sua casa. Pai e mãe vai viver a vida deles agora. Você vai viver a sua, né? Então pega, toma posição dentro do teu lar, como uma esposa, como um marido. Toma posição das tuas responsabilidades. Josafá, ele tomou posição da responsabilidade que ele tinha que tomar. Então, que você venha tomar posição,
E saber que Deus, ele vai pelejar por você. Deus, ele está na frente dessa guerra. Deus, ele está na frente dessas questões que está te acontecendo. Porque muitas das vezes você fala, mas eu não sou uma boa mãe. Eu não sei cuidar da minha casa. Eu não sei ser um bom pai. Eu não sei ser um bom marido. Mas Deus, ele está na frente. Ele vai te ensinar tudo o que você precisa fazer. Olha aqui o que ele falou. Ele falou, olha, você vai subir a ladeira de... você vai subir a ladeira de Ziz, né? Você vai encontrar eles no final do vale ali, ó. Ele orientou o lugar certinho aonde Josafá tinha que ir, né? Ele orientou o lugar certinho, ó. Você vai para esse lugar, só que você vai tomar posição. Você não vai ter que guerrear, não. Você só vai tomar posição, porque Deus, ele vai guerrear essa guerra. Deus, ele está na frente. Ele é convosco, né? Então, ó, no 18. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Ele começou a adorar a Deus, mediante aquela resposta, né? Vendo Deus falando com toda a congregação, que Deus falou com toda a igreja, falou com a liderança ali, né? Todos eles se prostraram diante de Deus e começaram a adorar. Então, irmão, já começa a adorar a Deus, já começa a engrandecer a Deus, já começa a agradecer pela vitória, porque Deus já tem te dado vitória já. Aleluia, Deus, glórias a Deus. No 19 diz, dispuseram-se os levitas, os filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel, em voz alta sobremaneira, né? Então eles não estavam mais adorando, sofrendo baixinho, não. Ela estava, olha, colocando toda a voz para fora, bora adorar a Deus, vamos engrandecer a Ele, né? Estava louvando de todo o coração, né? Não era aquele louvor timidozinho, fechadinho, não, né? Ele estava soltando a voz mesmo, bora adorar, tem que adorar esse Deus, vamos engrandecer aí. Ó, no 20, pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então quer dizer o quê? Ele falou, olha, a nossa segurança está em Deus. Vamos confiar em Deus, que nós vamos estar seguros. Deus vai nos dar livramento. Mas vamos confiar também no profeta que profetizou que Deus está dando vitória. E nós vamos prosperar. Então, irmão, quando você está ouvindo aqui o profeta falando com você, a palavra de Deus, que é a maior profecia, né? Você pode ter certeza que você vai prosperar em todos os seus caminhos. Você vai ser próspero em toda a sua liderança, em todos os seus caminhos você vai ser próspero. Basta somente você crer na palavra que está sendo dita a você, né? Você tem que acreditar e você tem que praticar, né? Porque não adianta só ouvir por um lado e sair pelo outro, não, né? Você tem que praticar. Olha aqui o que ele fez. No outro dia, logo cedo, ele já foi lá, né? Ele já tomou posição, foi para onde o homem falou que era para ele ir. E ele falou, olha, comunicou o povo. Ele tomou a posição de líder, ele estava na frente. Ele não fugiu da guerra. Ele não fez que nem Saul. Saul pegou e ficou se escondendo enquanto o gigante estava gritando lá, né? Eu quero ver quem é que vai me derrotar. Teve que aparecer quem? Davi, o pequenininho, né? Para falar quem é esse que está afrontando Deus Altíssimo, né? Davi era ousado pra caramba. Então nós temos que ser ousado, irmão, na fé. Ousado na fé de se pôr na frente da peleja e não ficar se escondendo, não, né? E ele colocou toda a confiança em Deus. Josafá colocou toda a sua confiança em Deus. Olha, nós estamos seguros porque Deus está conosco e nós vamos prosperar porque o profeta profetizou isso. Ele falou da parte de Deus. Então vamos embora, né? Então, irmão, às vezes a gente escuta uma palavra que naquele momento a gente não quer nem obedecer. Ai, pra que fazer isso? Mas aí você lembra dessa palavra. Deus está falando que se a gente ouvir o profeta, vamos prosperar. Então vou ouvir, vou praticar, né? Vou falar. Porque tem pessoas que nem eu falei sobre conversar com jovens, sobre namoro, essas coisas, drogas. Ai, não vou falar, não, eu tenho vergonha de falar com meu filho sobre isso. Ai, mas é tão novinho, 10 aninhos. Mas 10 aninhos já começa, viu? As curiosidades por aí. Então, né, já vai acabando aí. Aleluia, Jesus, glórias a Deus. E aí, ó, no 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor.
que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Então olha aqui, né? Josafá pegou, se reúne com o povo, olha, os levitas vai na frente, vai adorando, já vai rendendo graças a Deus, porque o Senhor já deu vitória, né? Já vão adorando. E aí enquanto eles adoravam, Deus começou a pôr em confusão o exército inimigo. O exército inimigo, eles se mataram entre si mesmo, né? Começaram a atingir um ao outro, morreu todo mundo. Quando o povo de Judá aqui, quando o povo de Josafá, ali que estava com Josafá, chegou lá no monte para olhar, já não tinha mais nenhum vivo. Tava tudo lá, o vale cheio de povo morto lá, um monte de gente morta, né? Então quer dizer o quê? Olha como Deus é simples. Deus mandou tomar uma posição. A posição que Josafá tomou foi de adorar a Deus. E aí muitas pessoas pegam e falam: ah, mas adorar vai resolver meu problema? Ah, eu orar vai resolver meu problema? Eu tenho que ir lá, eu tenho que arrumar uns 2 empregos, 3 empregos, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Deus está falando: ó, você só toma posição de me adorar, de me obedecer, de me buscar. E a pessoa, né, se tomar essa posição, o próprio Deus põe em confusão os inimigos. Então, você que não estava adorando a Deus, até dos teus lábios já não tinha um cântico de louvor. Em nome do Senhor Jesus, começa a adorar. Começa a louvar a Deus, porque através do louvor Deus está agindo. Sabe o louvor que você está vendo, que está ecoando dentro do teu coração? Você sempre sente aquele louvor. Você quer, vem aquela coisa, canta, e você: eu não vou cantar isso não. Ah, eu não quero cantar não. Fica com aquele louvor dentro de você, mas não põe para fora. Deus está agindo através do louvor, irmão. Então começa a adorar a Deus. E através do louvor, Deus estava pondo em confusão o exército inimigo. E não sobrou um. Não ficou um de pé. Não ficou um de pé para afrontar e falar: peraí que eu vou dar uma machadinha em Josafá. Não ficou, irmão. Deus destruiu todos. Deus permitiu eles se destruir. Eles se destruíram entre si. Eles mesmos começaram a atingir um ao outro, né? Então, irmão, deixa que Deus faz justiça. Estão se levantando contra você, estão falando mal, sabe? Deixa que Deus faz justiça, né? E eu não estou falando de tirar a vida, né? Aqui é o caso aqui de Josafá, mas Deus, ele sabe como vai fazer justiça, né? Separa o povo, dispersa, né? Mas Deus, ele faz justiça. E Deus, ele concede também o despojo, sabe? Porque essas pessoas queriam o quê? Queria tomar o que era de posse, né, do povo de Josafá ali. Queria tomar as terras, queria tomar, sabe, a herança deles. E olha aqui, ó, Deus não permitiu tomar herança nenhuma. E pelo contrário, Deus permitiu foi ter despojo para Josafá. Porque Josafá pôs a confiança dele todinha em Deus. Não foi na força do braço. Ele colocou a confiança dele em Deus. Então, irmão, você quer ter um bom lar, uma boa empresa, um bom emprego, sabe? Você quer ser um bom líder. Pega, coloca toda a tua confiança em Deus e não na força do teu braço. Põe toda a tua confiança em Deus e você vai ver do despojo, você vai ser servido ali, você vai ter, sabe, abundância. Olha aqui, ó, que a palavra diz, ó. Tendo Judá chegado, essa parte ali, né, que não tinha nenhum sobrevivente. No 25. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundâncias e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam o despojo porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção, onde louvaram ao Senhor. Louvaram o Senhor, por isso chamaram aquele lugar vale de bênção, até o dia de hoje.
Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles. Olha, Josafá sempre tomando a posição na frente, ó. E tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaudes, harpas e trombetas, para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então Deus deu vitória por todos os lados, né? Aonde estava levantando questões ali, Deus deu vitória. Por quê? Porque Josafá ouviu. E olha só que o exemplo de Josafá, ele não só buscou a Deus quando estava no sofrimento, quando estava no medo, quando tinha se levantado o problema. Ele, quando recebeu do despojo, ele foi para a casa de Deus adorar. Ele foi para a casa de Deus agradecer, engrandecer a Deus. Ele já estava aqui, ó, o povo estava tudo saltando, já tocando as trombetas, os alaudes, né? Então, aqui o povo já estava feliz. Mas imagina se os levitas tivessem falado: Josafá, você vai nos mandar na frente da peleja adorando? Meu Deus, Josafá, a gente vai morrer. Imagina se eles tivessem questionado a liderança. Você que também está debaixo de liderança, não questione a sua liderança. Obedeça. Obedeça a sua liderança. Seja seu patrão, seja o esposo, porque o esposo é líder do lar, né? Aquilo que você está vendo que não vai contra a palavra de Deus também, né? Então, aqui era uma orientação que não ia contra a palavra de Deus. Ele obedeceu, né? Ele obedeceu a liderança. Aqui o povo obedeceu Josafá. E eles tiveram vitória, receberam do despojo. Irmão, a bênção era tão grande que tiveram que dar 3 voltas. Então, sabe, quando você tá com um projeto e as pessoas, às vezes até um namoro, né, um casamento, aí as pessoas falam: ah, é muita areia pro seu caminhãozinho. Você fala: eu dou 3 voltas, mas se Deus falou que é meu, vou investir, né? Então, se Deus falou que tá nesse seu relacionamento, então vai na fé, porque Deus ele vai te dar a vitória. Dá 3 voltas, né? O teu sonho, o teu projeto, vai, né? Vai que Deus ele tá dando vitória. Toma posse de tudo que é seu, de toda a sua herança, mas não deixa na mão dos inimigos, não deixa na mão dos outros, não. Toma posse do que é seu, se posiciona, né? E vai para a casa de Deus adorar, engrandecer a Ele, né? Porque tem pessoas que Deus abençoa e o que ela faz? Enquanto tá sofrendo, tá lá na casa de Deus buscando, tá buscando uma palavra, tá ouvindo a palavra no YouTube, em algum lugar, tá com aquela sede, né? Porque tá sofrendo. Mas passou o sofrimento, ó, tchau Deus, obrigada, viu? Obrigado porque o Senhor me abençoou aí, mas tô indo, vou seguir minha vida agora, né? Não faça isso não, né? Faça aqui como Josafá. Olha que a boa liderança. Ele continuou na presença de Deus. Você quer ter uma vida próspera, quer ter paz por todos os lados, continua tendo vida com Deus. Continua ali, ó, né, buscando ao Senhor onde se deve buscar, né? Onde se deve buscar. Então, mas eu não sei qual é a igreja, qual é o lugar que eu vou buscar. Ora a Deus que Ele vai te mostrar, né? Ele vai mostrar onde você tem que ir. Então, cada um tem o seu lugar onde Deus há de plantar e vai dar frutos, né? Porque Deus nos chamou para dar frutos. E olha aqui, ó. Deus colocou até temor nos outros reinos. Olha, não vou nem mexer com Josafá, porque eu já vi o que aconteceu ali com o povo, porque se levantou contra ele, né? Então Deus põe até temor no coração das pessoas para pegar e não se levantar contra você, né? Sabendo que você é homem e mulher de Deus, sabendo que Deus é na sua vida. Então, né? E eu tô falando de temor, tá? Não tô falando de terror. Então, temor é o quê? A pessoa, ela pensa 2 vezes antes de praticar algum mal, né? Antes de falar alguma coisa, criticar, julgar, ela pensa 2 vezes, porque sabe que Deus está vendo tudo. Sabe que você é uma pessoa de Deus e que Deus revela todas as coisas, né? Então a pessoa, ela pensa 2 vezes antes de fazer, né? Deus põe temor no coração da pessoa. Então essa é a palavra de hoje sobre liderança, que você, em nome dos seus, venha buscar no Senhor, como Josafá buscou a estratégia, a sabedoria, o caminho que você deve trilhar na sua liderança. Não sei onde que você é líder, mas que você venha, né, seguir esse caminho. E você que é um liderado, né, que você tá aí, ó, debaixo de liderança, ouça a sua liderança, obedeça,
né? Por mais que aos seus olhos naquele momento não pareça ser legal, né? Mas obedeça, porque Deus, ele tá nesse negócio, ele vai dar vitória, né? Então, sempre busca o Senhor, ter essa intimidade com Deus, né? Porque é essencial para nossa vida, né? Para nós termos vitória, é essencial ter vida com Deus. Amém? Então fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha te dar vitória em abundância, com muita